todos. É um grato prazer, na verdade um duplo prazer, né? Primeiro, estar aqui presente com vocês, nesse grupo tão consistente que o setor elétrico brasileiro tem. E, em segundo lugar, ser curador de uma série sobre o setor elétrico brasileiro, que é um orgulho que o Brasil tem, né? Um setor tão bem estruturado quanto o nosso. Tá? Eu vou dar início a essa série. Nós teremos mais 4 palestras, em seguida a da minha palestra. Na próxima quinta-feira, fazendo uma abordagem sobre a regulação lato sensu e estrito sensu, teremos aqui a presença do Dr. Nelson Hubner, que é o diretor-geral da ANEEL. Em seguida, nós teremos o que nós chamamos, num duplo sentido, o maior planejador do setor elétrico do mundo, que é o Thomas Kim, porque ele planeja o setor elétrico brasileiro e porque ele tem quase 2 metros de altura, então ele é realmente um grande planejador. Assim, né? A quarta palestra é sobre a Operação Nacional do Sistema, né? É algo também que o Brasil tem de orgulho de ser um país continental e ter um sistema elétrico totalmente integrado, possivelmente um dos maiores do mundo. Ele certamente vai trazer aquela figura que pega o sistema elétrico brasileiro, a rede elétrica brasileira, e plota em cima da Europa, e nós vamos de Lisboa a quase Moscou, só para mostrar a dimensão que esse sistema elétrico brasileiro tem. E, por fim, algo que é cada vez mais importante no setor elétrico brasileiro, particularmente na atualidade, sempre foi, mas na atualidade mais ainda, é a questão do financiamento. E, para tanto, nós vamos convidar o superintendente de infraestrutura do BNDES, que vocês têm um contato contínuo com eles, né? Que é o Nelson Ciffer, que é a pessoa, na nossa avaliação, que estruturou esse modelo de financiamento que consegue hoje contribuir muito para um ajuste dinâmico entre a oferta e a demanda do setor elétrico brasileiro. Tá? Hoje, a minha apresentação é uma apresentação que procurará dar para vocês uma espécie de um pano de fundo histórico do setor elétrico brasileiro. E, de certa maneira, a gente propôs essa estrutura, em primeiro lugar, como uma homenagem aos 100 anos do CPFL. Né? Para um país que tem 500 anos, ter uma empresa que tem 100 anos de idade, é algo que realmente merece ser comemorado, e fazer um programa, né, dentro do Café Filosofia, né, sobre esse tema é bastante pertinente, né, por conta desses 100 anos. Né? E é o que nós vamos procurar traçar hoje aqui, nesses quase 60 minutos, mas em seguida aberto a qualquer tipo de pergunta, é mostrar um pouco como o setor elétrico se estruturou, é o que nós chamamos de que modelos do setor elétrico nós tivemos nesses últimos 100 anos. Tá? Então é modelo de estruturação, não é modelo matemático, nós não vamos apresentar aqui nenhum gráfico, tabela, nem nada. É muito mais assim uma linha de argumentação de como é que esse setor evoluiu e conseguiu chegar ao que nós consideramos hoje como um dos melhores setores elétricos do mundo. É o setor elétrico brasileiro. Tá? Por conta de uma série de fatores que vocês vão ouvir e constatar e se convencer nessas 5 palestras que nós estamos iniciando hoje aqui. Tá? Então, para começar, eu tenho que traçar um pouco assim, algumas questões, vamos dizer assim, um pouco histórico-conceitual, que é o porquê que a energia elétrica se torna tão importante para a humanidade, né? Principalmente nessa idade contemporânea. Por que a energia elétrica era tão importante? Porque o homem, principalmente a partir da Revolução Industrial, ele tem uma necessidade crescente de fonte de energia para poder movimentar essa máquina produtiva, para poder alimentar a demanda de energia que os centros urbanos têm. Né? E se você faz um corte, assim, né, lá em torno de 1850, 1870, o que era antes, né, nós tínhamos a máquina a vapor,
aquela força motriz derivada da água, que era uma força hidráulica, né, que obrigava, por exemplo, as fábricas a se localizarem do lado dos rios, né. Possivelmente alguns de vocês já visitaram a cidade de Petrópolis, né. Lá no centro da cidade, do lado do rio, tinha uma fábrica têxtil, né. E você, por aqueles moinhos, você fazia movimentar os teares de uma fábrica têxtil, né. Então, as unidades produtivas ficavam condicionadas à disponibilidade desse recurso natural. Depois veio, com a Revolução Industrial, a máquina a vapor, né? Mas para você utilizar a máquina a vapor dentro de uma fábrica, você tinha que comprar uma fábrica a vapor, importar o carvão, né? Então você tinha um custo operacional muito alto e um custo de capital que você investia muito alto numa unidade produtiva. Se você pensar, for por outro lado, outro tipo de consumo de energia, que seria o consumo da iluminação pública ou das residências, né, você ficava à luz de vela ou à luz de querosene, né? Então, realmente era muito limitada esse acesso que você tinha à energia, né? Com o advento de uma série de inovações tecnológicas, né, que você pode assim até pegar uma pessoa e falar, ela teve um papel importante, que é o Thomas Edison. Inclusive tem até um livro aqui bastante interessante sobre esse tema, que faz uma análise dessas inovações e da transformação dessas inovações em produtos tecnológicos que abrem o que nós chamamos a segunda revolução industrial. É quando surge, então, a energia elétrica e quando surgem, então, as usinas hidrelétricas, né? A primeira delas em 1879, em Nova York, construída por Thomas Edison, que ele era um cientista e, ao mesmo tempo, um empresário inovador à la Schumpeter. Então, ele consegue, então, fazer essa usina. Isso deu uma vantagem assim, competitiva para a energia elétrica baseada nas usinas hidrelétricas, muito grande, porque você não tinha mais restrição física de onde colocar a sua fábrica, né? E, por outro lado, você não precisava comprar a sua unidade produtora de energia, né? Como se fosse um autoprodutor, que nós denominamos hoje. Bastava você ter aqueles equipamentos, os bens de capital, as máquinas, né? E dentro das máquinas um motor elétrico e através de redes elétricas, né? Você então recebia essa fonte de energia e fazia movimentar então as suas máquinas. Ou você iluminava as cidades com essas redes, ou você construía os sistemas de transportes urbanos, que eram os chamados bondes, né? Por quê? Porque é uma indústria de rede, você faz a rede, você vai acoplando as unidades de demanda. Então, esses três tipos de demanda, que é o industrial, o da iluminação pública e o residencial, ganham uma dinâmica muito grande com a energia elétrica, com as usinas hidrelétricas, né? Com a geração, com a transmissão e com a distribuição. Para vocês terem uma ideia, como o Brasil, né, estava assim, naquela época, né, muito atento a essas inovações, 10 anos depois da construção da primeira usina hidrelétrica em Nova York, em Juiz de Fora, tem até uma foto ilustrativa dessa usina, o Brasil constrói a sua primeira usina hidrelétrica como uma empresa de utilidade pública, né? Até há registros históricos, até o livro até ficou lá na minha pasta, um livrinho do Memórias da Eletricidade, tá? Que mostra que algumas fábricas construíram usinas hidrelétricas para suprimento de energia elétrica, né? Mas a primeira usina hidrelétrica, considerada o marco zero, é essa de Juiz de Fora. E com isso, né, por que o setor, nós chamamos ainda naquela época de indústria de energia elétrica, se desenvolve tão rapidamente, né? Porque o Brasil, graças à produção de café, particularmente o café de produção capitalista, o café que é produzido e avança a fronteira agrícola aqui na região de São Paulo, no estado de São Paulo, né? Campinas é um primeiro desse movimento, né? Se torna uma região muito rica, né?
Há alguns historiadores, inclusive, que consideram a riqueza do Brasil naquela época por conta do café análogo à riqueza do petróleo para a Arábia Saudita. Tamanha a riqueza que o Brasil teve naquela época por conta da produção de café para exportação, né? Então, graças a essa riqueza, o que acontece? As cidades, os centros urbanos vão se desenvolvendo, né? E há uma crescente necessidade de energia elétrica, né? Na realidade, a demanda de energia elétrica surge com o crescimento econômico. Como a região do interior de São Paulo tinha um crescimento acelerado, né? Então isso provocava que empresários inovadores passassem a construir usinas hidrelétricas, inicialmente e curiosamente para iluminar as suas cidades, né? Para um consumo mais de iluminação pública, mais de residência, né? E gradativamente mais de indústria. Então, o crescimento econômico baseado no complexo cafeeiro faz com que, né, a indústria de energia elétrica se desenvolva rapidamente, tá? Naquela época, você tinha dois grandes centros urbanos, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a capital do país, e São Paulo era o núcleo desse complexo cafeeiro, né? Quer dizer, na realidade, as linhas de ferro abriam uma fronteira elétrica para o interior de São Paulo, tá? E todo o fluxo do comércio de café, da atividade cafeeira, né? Diferentemente do café do Vale do Paraíba, onde as fazendas de café eram onde os fazendeiros moravam, né? Aqui em São Paulo não, os fazendeiros praticamente não moravam nas fazendas, moravam na cidade, moravam na Avenida Paulista, né? Fazia então com que a cidade de São Paulo fosse uma cidade muito dinâmica, tão dinâmica que um grupo canadense-americano, né, chamado Brazilian Traction Light and Power, que nós conhecemos como Light, né, adquirisse a concessão, né, do serviço de utilidade pública de energia elétrica e de transporte urbano em 1898, né, e em 1905 a concessão da cidade do Rio de Janeiro, a concessão de energia elétrica da cidade do Rio de Janeiro, né. Esse grupo é um grupo estrangeiro, né, rapidamente cresce porque ele está localizado nos dois principais centros urbanos do país, né. Para vocês terem uma ideia, esse grupo rapidamente se transforma, durante décadas, como o maior grupo empresarial do Brasil. Durante décadas foi a maior empresa, o maior grupo empresarial do Brasil, até por conta disso, porque ele estava localizado aonde a demanda crescia mais, aonde necessitava de mais investimentos, tá? Agora, em paralelo a a entrada do capital internacional, você teve aqueles empresários inovadores, né, que construíam pequenas usinas hidrelétricas nas suas cidades, como é o caso de São Manuel, como é o caso de Oeste Paulista, como é o caso de Botucatu, né? São empresários inovadores que construíam, porque eles estavam ligados diretamente ao café, tinha, né, uma riqueza muito grande, construíam para iluminar as suas cidades, as suas residências e, eventualmente, até algumas unidades fabris, né? E é esse grupo que está na origem da CPFL. Tá? Em 1912, esses três grupos, essas três empresas, consolidam o que é hoje a CPFL, iniciando, então, uma trajetória de crescimento que vem até hoje. Tá? Como há uma característica econômica muito interessante do setor elétrico, que é um setor que, primeiro, é o que nós chamamos de capital intensivo. Ele precisa de muito capital para você fazer um investimento, para você fazer uma unidade produtiva de geração, de transmissão e distribuição, né? Em segundo lugar, a maturação desse investimento não é um investimento que você tem um retorno rápido. Ele demora o retorno, até por conta, se você cobrar muito caro pelo produto que você vende, você vai ter uma demanda mais reprimida, mais restringida. Tá? E, em terceiro lugar, é uma atividade produtiva que tem significativos ganhos de escala. Quer dizer, quanto mais eu conseguir ter uma maior produção,
eu tenho um menor custo médio. Né? Quer dizer, a capacidade instalada de uma usina de grande porte gera um custo por megawatt muito menor do que uma unidade, uma pequena central hidrelétrica. Isso a gente vê hoje, só para dar um parênteses, né? Por que Geral, por que Santo Antônio, por que Belo Monte são usinas que hoje são construídas ao menor custo por megawatt do mundo, porque são usinas muito grandes de tamanho. Então elas têm o que nós chamamos em economia, aquele fenômeno da economia de escala. Quanto maior, mais produtivo é. Tá? Então esses três fatores, né, de ter economia de escala, de ser eletrointensiva e de ter um retorno longo do investimento, né, dificultava para esses empresários inovadores manterem-se nesse setor. Então, o que acontece? Gradativamente, esse setor se internacionaliza. Se internacionaliza por quê? O primeiro passo foi com a Light, depois com um grupo americano, Bound and Share, que no Brasil chamavam FORP, American Foreign, assim, tá? Por que esses grupos ganham rapidamente uma participação muito grande no setor elétrico brasileiro? Porque eles tinham acesso a um financiamento externo a uma taxa de juros muito baixa. A característica de um país subdesenvolvido como o nosso é não ter acesso a capital barato. Não tem um mercado de capital barato. E é por isso que nós tivemos que criar em 1952 o BNDES, como o Nelson Ciffer vai explicar para vocês daqui a 3 semanas. Tá? Então, esses capitais internacionais, esses grupos internacionais, tinham acesso a linhas de financiamento muito favoráveis nos seus países de origem. Né? Por exemplo, o Grupo Light tinha como seu acionista o Banco Morgan. Né? Então, ele tinha um acesso direto a uma linha de financiamento e a taxa de juros no exterior, ainda hoje, é muito mais barata do que a taxa de juros dentro do Brasil, porque o Brasil não tem uma capacidade de poupança muito grande. Né? Isso, então, favoreceu, né, ao fortalecimento desses grupos estrangeiros. Essa característica é que marca o que nós chamamos do primeiro modelo de estruturação do setor elétrico, que é o modelo baseado no capital internacional, no financiamento internacional. Tá? Então, eles entram no Brasil, dominam os principais centros urbanos, olham aonde que tem demanda, né? No caso, a Light olhou e falou, Rio-São Paulo, eu pego essa área de concessão. No caso do Grupo Anforp, o que ela fez? Ele saiu fazendo aquisições. Ele fez aquisição de uma companhia que tinha em Recife, que tinha em Porto Alegre, que tinha em Belo Horizonte, que tinha no interior de São Paulo, porque o interior de São Paulo era uma área economicamente assim, muito dinâmica, muito pungente. Tá? Então, eles ficam no Brasil. Vem a crise de 30, que é uma crise que, para quem é um investidor estrangeiro, é uma crise muito, muito impactante, porque eles calculavam a sua taxa de juros na moeda estrangeira, não no mil-réis. Né? Quando você vem a crise de 30, que você para de exportar café, tem que queimar café, né? A classe trabalhadora daquela época ficou sem receber salário. Meu avô trabalhava numa fazenda de café aqui em Barra Bonita, da onde eu nasci, tá? E ele me contou, quando era vivo, falou, não, de repente a gente ficou sem salário, a gente ganhava mercadorias. Entende? Então, isso fez com que esse setor estrangeiro, né, tivesse uma certa dificuldade para continuar investindo no Brasil. E isso fica ainda mais claro em 1934, quando é promulgado o Código de Águas. Né? Até então, todas as concessões do setor de energia elétrica eram dadas a nível de município. E frente à crise de 30 e o problema que causa para um país, né, não ter energia elétrica, não ter uma legislação, um marco regulatório sólido, tá? O Código de Águas de 1934 procura, então, estabelecer um novo marco regulatório e trazendo para o governo federal a responsabilidade pela política energética brasileira, através de um primeiro passo, que é o seu marco legal. Até tem um livro bastante interessante, editado pela Memória da Eletricidade, que justamente pega
a crise de 34 e vai até a crise dos anos 80, que eu vou falar em breve aqui para vocês. Tá? Mas o que é curioso, então, é que, bom, mas por que nada muda, as coisas ficam meio distantes, essa discussão com o capital internacional fica assim, não se acirra, tá? Porque com a crise a demanda de energia elétrica cai. Né? Nós vimos isso em 2008. Né? Quem atua mais diretamente aqui no setor elétrico se lembra, né? Quando veio a crise de 2008, houve uma queda da demanda de energia elétrica porque os setores eletrointensivos, aqueles setores que produziam para exportação e que no processo produtivo demandava muita energia elétrica, chamados setores eletrointensivos, como é o caso de alumínio, né? Para exportação, eles param a produção, a demanda de energia elétrica cai. Mais ou menos nos anos 30 isso acontece, né? Porque você deixa de exportar café, o núcleo, né, dinâmico da economia brasileira praticamente paralisa, e você tem, até o pós-guerra, o que nós chamamos de um período de desenvolvimento restringido. Tem um professor João Manuel, aqui da Cândido Mendes, professor que escreveu uma tese de doutorado, que virou uma referência para a análise econômica desse período, dá essa denominação, que é um desenvolvimento restringido. Né? Você não consegue crescer porque você não consegue exportar, não tem divisas, não consegue importar. E como o Brasil era um país que importava muito para poder ampliar sua base produtiva, porque ainda não tinha indústria, o crescimento econômico fica muito restringido e a demanda de energia elétrica fica restringida. Né? Até a segunda foto, que mostra uma fazenda de café, né, dá mais ou menos uma ideia de como é que as coisas eram e paralisaram. Né? Diferentemente do café escravista, né, essa fazenda de café, você observa que as pessoas estão vestidas. Né? Então você tinha uma demanda muito diferente do café escravista. Você tinha uma demanda por tecido, por sapato, por chapéu. Né? E isso é que assim, estimulava uma produção industrial. Só que nos anos 30, né, como a produção cafeeira cai radicalmente, né, você fica restringido. Em seguida vem a Segunda Guerra Mundial, que também impõe restrições ao crescimento econômico. Né? Consequentemente, o setor elétrico brasileiro, né, a indústria e o setor elétrico brasileiro, ficam meio que de stand-by com um crescimento muito pequeno, mas os grupos estrangeiros, né, não tinham uma lucratividade em moeda estrangeira para aquele investimento que foi feito. Então, de certa maneira, a crise diminui a demanda e o fato de você estar um outro condicionante cambial e econômico restringe os investimentos. Tá? Então, esse é mais ou menos assim. Então, se a gente fosse pegar esse modelo do capital internacional, ele tem um auge até 1930 e depois ele vai desacelerando. Quando chega o pós-guerra, acaba a guerra, o Brasil entra, né, se apresenta um outro cenário, né, e é um cenário que, para analisar, os melhores documentos primários para você analisar esse cenário são os planos que são feitos, notadamente com o auxílio do governo americano. A missão ABINC, o plano SALT, missão mista Brasil-Estados Unidos, tá? E outros planos que são feitos, todos eles indicavam o seguinte: olha, para o Brasil se desenvolver, ele precisa investir em infraestrutura. Né? O plano SALT, né, era saúde, alimentação, transporte e energia. Era o salto para o futuro. Né? Então o Brasil precisava de transporte, precisava de energia. Então vamos ficar na energia, que é o foco aqui da nossa análise. Né? Precisava de energia e como desenvolver um setor, né, essa indústria de energia que estava restringida por conta, né, dessa característica, né, que era do capital internacional, depois da guerra. Né, o Brasil também é muito sensibilizado, né, pela teoria da industrialização. Né, a própria Comissão Econômica para a América Latina da CEPAL
né, através de Raul Preves, Celso Furtado, né, indicam que, olha, a forma de um país sair do subdesenvolvimento é através da industrialização, é através da substituição da importação. Então, para isso, o Brasil precisa se industrializar. Olha, para industrializar, ele precisa de infraestrutura, ele precisa de energia elétrica. Então, é um dilema que o Brasil enfrenta naquele momento, vários apagões, vários problemas nessas capitais, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, Belo Horizonte, que a indústria queria se instalar e não tinha energia elétrica para atender. Então, a solução que é dada, e percebam claramente isso, não é uma solução ideológica, é uma solução pragmática, econômica, né? O capital privado estrangeiro não tinha interesse nem condições, né? O Brasil precisa dessa infraestrutura, o Estado é chamado para montar essa infraestrutura. Mas ele é chamado no Brasil em todos os outros países subdesenvolvidos. É o Estado que monta esse setor que é estratégico para o desenvolvimento do país. E, com isso, nós entramos no segundo modelo de estruturação, que a gente pode fazer um corte mais ou menos assim de 1950 até final da década dos 80, né? Tendo como auge o ano de 1980, de 75 a 80. Tá? Que modelo é esse? O Estado assume a responsabilidade de montar a infraestrutura do setor elétrico do país. Tá? Nesse sentido, tem um documento aqui muito interessante, que é o Plano Nacional de Eletrificação, tá? De 1954, Getúlio Vargas, e Centrais Elétricas Brasileiras. Este plano aqui, que é um documento histórico, que eu guardo as 7 chaves com muito carinho, né? Porque é um documento, vocês podem ver que ele é bem antiguinho, né? Assim, né? Tá? Aqui está delineada como que o setor elétrico brasileiro iria se desenvolver. Tá? Agora, curiosamente, não é só um problema do governo federal, porque a crise de energia batia lá, lá na ponta, lá na cidade de Porto Alegre, lá em Belo Horizonte. Né? Então, os governos estaduais também são chamados a resolver esse problema. Não é só um problema de governo estadual. E qual é a solução? Criar empresas estaduais. Criar a C3E, criar a CEMIG, criar a COPEL, criar a CESP. Entende? Porque era um problema de tal dimensão, né, o Brasil, né, tal dimensão, que não dava só para o governo federal resolver isso. Então você tem um movimento, né, de convergência, né, para a ação do Estado. E volto a insistir, não é um movimento ideológico, porque os planos feitos com a ajuda do governo americano falavam isso. É o Estado que tem que entrar para resolver esse ponto de estrangulamento para o desenvolvimento econômico do país. É o Estado que tem que criar, já que o Brasil não tinha um mercado de capitais, para financiar a longo prazo investimentos tão grandes e a taxas de juros baixas, o Estado é chamado a criar o BN10 em 1952. De 1952 a 1962, o BN10 é o grande financiador do setor elétrico brasileiro. Outro exemplo, em 1945 é criada a CHESF. A CHESF foi criada em 1945. Por quê? Eu preciso levar energia elétrica para a região mais subdesenvolvida do país. Então eu crio a CHESF criando oferta na frente da demanda. Na época, algumas pessoas achavam, isso é uma loucura. Para que criar a CHESF se não tem demanda? Né? Mas foi graças à CHESF que um desenvolvimento foi startado, porque eu tinha essa infraestrutura disponível. E, no caso do principal instrumento de política energética que o Estado brasileiro tem, junto com o BN10, foi as centrais elétricas brasileiras, tá? Que demorou aproximadamente 10 anos para ser criado, foi criado em 1962, um pouco por conta das resistências dos governos estaduais, notadamente de Minas Gerais. Esse é um caso à parte. O problema é que você cria, né, a Eletrobras, né, que rapidamente ela encampa essas grandes empresas estatais que tinham sido criadas, como a CHESF,
como Furnas em 1957. Tá? E aí você monta uma estrutura bem hierarquizada, geração e transmissão sob a responsabilidade do governo federal, da Eletrobras, e nos estados, onde eu tinha essas empresas estatais, principalmente distribuição, mas convivendo também com algum tipo de geração. Tá? Nessa passagem, né, para esse modelo de estruturação com base no investimento estatal, com base no investimento público, a CPFL, o grupo CPFL, é vendido para o governo federal em 1964 e depois para o governo estadual para fortalecer a base produtiva de energia elétrica no estado de São Paulo, particularmente naquela parte relacionada à distribuição, onde a CPFL tinha uma penetração muito grande. Então, esse é um modelo. Agora, este modelo estatal, além do financiamento, ele precisava de uma coisa muito importante para o desenvolvimento do setor elétrico brasileiro, que é o planejamento, que é o Plano Nacional de Eletrificação. Tá? E esse planejamento é incorporado pela Eletrobras. Então, a Eletrobras começa, né, é o braço de política energética que o Ministério tem, que o Estado brasileiro tem, né, na área de energia elétrica, né, para fazer o planejamento e, à medida em que você vai interligando as usinas, através de grandes linhas de transmissão, você também tem que fazer a operação nacional do sistema. Você tem que operar esse sistema. Né? O doutor Hermes Chips vai mostrar para vocês, assim, com muito mais pertinência do que eu, como que um sistema interligado com várias bacias tem ganhos de produtividade, porque os regimes hidrológicos, a hora de consumo, a diferença de calor, de frio, beneficia você exportar ou importar blocos de energia de um sistema que você vai integrando num país continental. Tá? Então, é muito importante, então, esses dois aspectos. O da operação e, principalmente, o do planejamento. Por que o do planejamento? Porque um país subdesenvolvido, que apresenta taxas de crescimento normalmente muito aceleradas, em momentos de crescimento do PIB, ele precisa de ampliar a capacidade produtiva em valores absolutos e percentuais muito elevados. Então, é necessário o planejamento. Isso é tão importante que aqueles países que abriram mão do planejamento nos anos 90 e que até hoje não voltou ao planejamento, são países que enfrentam problemas, seja de oferta, seja de preço, como é o caso da Argentina, como é o caso do Chile, né, que não tem nenhum planejamento. O Brasil cria, né, uma competência na construção de usinas hidrelétricas, na construção de linhas de transmissão, né, nas áreas de distribuição, no planejamento, na operação do sistema e no financiamento que passa do BN10 para a Eletrobras, de tal ordem que é nos anos 70 que o Brasil, seguindo aqui as bases que foram estabelecidas aqui, constrói, né, esse sistema elétrico que é hoje considerado um dos melhores do mundo. Para vocês terem uma ideia, nos anos 70 você constrói Itaipu, que é nada mais, nada menos que a maior central hidrelétrica do mundo, hoje a maior em produção, não em capacidade instalada. Mês de julho ela bateu mais um recorde. Né? O doutor Samek deve estar feliz da vida comemorando que bateu mais um recorde. Maior produção mundial de energia elétrica está lá, dividido com o Paraguai. Construímos Tucuruí, iniciamos o programa nuclear brasileiro. Né? Isso é nos anos 70. Então, esse sistema, com base num planejamento, foi crescendo, foi se estruturando, né? E foi mostrando a sua competência, e criando uma competência que hoje o Brasil é líder, particularmente no que toca à hidrelicidade. Né? O professor Tomasquim vai certamente bater muito nessa tecla, né? Qual? De que cerca de 90% do que o Brasil consome dessa luz aqui que nos ilumina vem de fontes renováveis. Só 2 países superam o Brasil. Paraguai, por causa de Itaipu, mas também não conta, né?
E a Noruega, que certamente deve ser menor do que Campinas, né, assim, em termos de população. Então também não conta, né? Agora, se você tem um país que tem 200 milhões de habitantes, um tamanho, né, um continente, né, e você ter 90% de capacidade instalada, só de produção de energia elétrica. Acontece que esse modelo estava baseado no financiamento público e empréstimos internacionais, né? Você tinha os impostos e o EE, e você, na realidade, você usava, né, o aval do Tesouro, o aval dessas empresas estatais, para pegar financiamentos externos, que sempre são mais baratos do que o financiamento interno, né, para poder fazer esse financiamento de longo prazo. Chega em 1982, né, com a primeira crise do petróleo, a segunda crise do petróleo, e de repente os Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos resolve elevar a taxa de juros. Né, assim, dá um pique na taxa de juros. O Brasil, como os outros países subdesenvolvidos, que não tinham mercado de capitais, que precisavam de muito financiamento externo para poder financiar a Petrobras, a Eletrobras, Tucuruí, Nuclear, Itaipu e os outros empreendimentos, né, de repente, aquela dívida em dólar passa a ter um custo da dívida muito alta, particularmente quando, em 1982, o México declara default da sua dívida e para de pagar os seus compromissos com a banca internacional. Isso faz com que a taxa de juros do mercado internacional suba de uma maneira radical, né, e provoque o início da crise econômica que vai fazer com que a década dos 80 seja chamada década perdida. Tá? Qual é o impacto disso sobre o setor elétrico? Aí são vários, eu vou destacar aqui os mais importantes. Primeiro, o planejamento quebra. Né? Se eu faço um planejamento de 5, 10 anos à frente, imaginando um cenário macroeconômico que a economia vai crescer, e lá no meio a economia começa a diminuir a taxa de crescimento, ficar quase que próxima à negativa, eu tenho excesso de oferta, eu tenho obras em andamento que não vão ser, não tem por que serem realizadas. Então as obras atrasam, o custo sobe. Segundo lugar, a minha dívida, né, o que eu pegava lá de empréstimo lá fora para fazer, começa a ter um valor muito mais alto por conta da desvalorização cambial. A inflação, que começa a galopar nesse período, né, teria obrigatoriamente que fazer com que a tarifa de energia elétrica fosse corrigida. Mas o que o governo faz? Já que são empresas estatais, já que eu preciso combater a inflação, eu vou deprimir as tarifas. Eu não vou dar um aumento real. Então, as tarifas perdem valor frente à inflação. Né? E, além disso, como o Brasil, na crise, precisava de trazer, né, ter divisas, né, o setor elétrico é usado, né, olha só que coisa estranha, né, as empresas elétricas, as empresas estatais do setor elétrico, de transporte, a Petrobras, são estimuladas, obrigadas a pegar empréstimos internacionais só para trazer divisas e para você tentar mitigar, né, o desequilíbrio da balança de pagamentos. Ora, frente a uma situação dessa, que você está se endividando em dólar sem necessitar, que as suas tarifas não estão crescendo em valor real, estão diminuindo em valor real, e que o seu planejamento perde porque o cenário é de crise, né, o setor elétrico entra em crise. Ele entra em crise. Tá? Então, é muito comum em algumas análises, assim, até diria um pouco superficiais, né, dizer, não, está vendo, as empresas estatais, elas são ineficientes, está vendo, nos anos 80, na realidade, elas foram utilizadas como instrumento de combate à crise e pagaram por isso. Ok? Bom, então, este modelo de financiamento estatal se esgota, até por conta de que as finanças públicas de todos os países subdesenvolvidos, elas entram em crise. E você não tem mais como financiar essas atividades de infraestrutura naquele modelo antigo. E aí você começa a gestar o próximo modelo de estruturação do setor elétrico, que assim, muito influenciado e sensibilizado, né,
pelas ideias neoliberais, pelas ideias liberais de que o Estado deve sair e tudo deve ficar sob a égide e lógica do capital privado. Tá? Já em 1988, na Constituição, já são feitas alterações com relação ao regime de concessão para permitir que o capital privado seja concessionário. Tá? Em 1993 é criado o Plano Nacional de Desestatização, tá? E as empresas estatais como um todo passam a ser privatizadas através de leilões. Tá? Há uma lógica econômica, macroeconômica, por conta deste movimento. Qual é? O Brasil, naquele momento, precisava, né, diminuir as despesas e aumentar a receita. A privatização ajuda muito isso. É algo que a gente está vendo hoje na Europa. Portugal privatizou a EDP. Portugal privatizou a REN, que é a rede de energia. Entende? Por quê? Porque ele está com as finanças públicas completamente desequilibradas e precisa, então, de fazer. Isso foi feito no Brasil, tá? Em todos os setores. Focando no setor elétrico, começa por aonde? Com a distribuição. Por quê? Porque a distribuição é onde o dinheiro entra no sistema, né? É o caixa do sistema. Né? Então, você privatiza, a privatização do setor das distribuidoras é um sucesso do ponto de vista da arrecadação de recursos para a União. Você tem uma arrecadação de mais de 23 bilhões, então esse setor contribui, essa privatização contribui para mitigar. E há uma tentativa de privatizar os outros segmentos do setor elétrico, transmissão, mas principalmente geração. Né? Havia um decreto de privatizar completamente a Petrobras, né? Desverticalizar, né? Separar a parte de geração de distribuição, de transmissão e distribuição. No caso, por exemplo, a Light foi a primeira a ser privatizada porque era de propriedade da Eletrobras. Tá? A CPFL, que era de propriedade do Estado, é privatizada, é um sucesso, porque realmente é uma empresa que atua no mercado dinâmico, muito bem estruturada, então ela é privatizada, ela traz recursos para o governo estadual. Mas, no nosso ponto de vista, felizmente, a privatização, esse processo não foi levado até o fim. E na nossa avaliação, isso foi muito positivo para o Brasil. Basta você olhar o nosso país vizinho, a Argentina, que privatizou a Petrobras e a Eletrobras até o fim. Privatizou tudo. E aí, quando a economia volta a crescer, né, quando você precisa ter planejamento, quando você precisa fazer investimento, olhando para um cenário de 5, 10 anos à frente, o capital privado não tem essa lógica, ela não tem essa dinâmica. Entende? Isso você até pode olhar na Europa. Né? Você tem várias empresas, grupos estatais, na França, na Bélgica, na Itália, na Alemanha, tinha na Espanha, tinha em Portugal. Né? Por quê? Porque são setores estratégicos. Né? Setor de energia é setor estratégico, então é muito, diríamos assim, até muito perigoso você abrir mão de um planejamento para a nação e deixar isso dentro de uma lógica do capital privado. Aí também não é uma questão ideológica, é uma questão de dinâmica do capitalismo, entende? Eu tenho que olhar o país com um cenário, né, de mais longo prazo. E, felizmente, isto não aconteceu no Brasil. Nós, até, se você pegar, por exemplo, segmentos de planejamento, que o professor Tomasquim certamente vai abordar isso, o que você observa no planejamento? Quando começa a crise de 80 e que você começa a ver que você vai fazer o Plano Nacional de Desestatização e tal, a Eletrobras para de fazer planejamento, para de fazer investimento. É como se eu privatizasse o planejamento. Falei, já que eu vou privatizar, os grupos privados que vão entrar vão assumir a responsabilidade de fazer o planejamento. É um pouco naquela lógica de o mercado faz tudo muito bem. Faz para alguns setores. Para o setor de energia elétrica, não fez bem. E a crise de 2001, chamada crise do apagão, é um exemplo claro disso.
É uma crise que vinha sendo anunciada, o nível de reservatórios vinha caindo desde 1997, e você não fazia nada porque o planejamento tinha se perdido dentro dessa lógica desse modelo que nós chamamos de um modelo de privatização, modelo de capital privado, que tem uma vida, assim, um período relativamente curto, porque ele não conseguiu, entende, ter uma estrutura capaz de manter um equilíbrio dinâmico entre oferta e demanda. Essa é que é a nossa avaliação. E em 2003, você começa, então, um novo modelo. Tá? Esse novo modelo de 2003, assim, a primeira decisão do governo para a privatização. Você pode perguntar, mas por quê? Porque o que o Brasil precisa é de energia nova, é de novas unidades geradoras, de novas linhas de transmissão, e não trocar a propriedade do capital. Eu acho que essa que foi assim um marco. A outra foi o seguinte, ó, eu preciso de planejamento, então eu vou criar a EPE, entende? Em 2004. Então, o modelo que começa a ser estruturado em 2003 e que vem até hoje, é o que nós chamamos de um modelo de parceria pública e privada. Né? Eu paro a privatização, né? Reintroduzo o planejamento, que começa a olhar o país a cada 10 anos, a cada 30 anos. Né? No caso, o plano decenal, a cada ano eu dou um passo, né, nos 10 anos, né, e vou estabelecendo parâmetros para o crescimento do setor elétrico, quanto que eu vou precisar de energia daqui a 10 anos, qual é a média de crescimento do PIB, o que eu tenho de melhor oferta, é potencial hidrelétrico? Vamos aprovar. É eólica? Vamos aproveitar. E como é que eu introduzo eles dentro do sistema? Através de leilões. Né? Eu estabeleço a competição. E nesses leilões, que é outra característica, assim, que é a chave desse novo modelo, eu estimulo a parceria entre empresas públicas e empresas privadas. Curiosamente, o grupo CPFL está nesse modelo. Né? Ele tem vários empreendimentos, né? Principalmente aqueles empreendimentos grandes, que envolvem riscos, né? Onde ele está junto com empresas estatais. Né? Isso, então, dá segurança para o investimento, diminui o risco, né? Dá segurança para o financiador, para o BNDES, porque as empresas estatais normalmente são pouco alavancadas. Né? E hoje você tem um setor com um crescimento bastante consistente, né? Não há o menor cenário de crise, obviamente, né, que você precisa fazer alguns ajustes, sempre, nada é perfeito, né, mas do ponto de vista assim, mais estratégico, esse setor elétrico brasileiro, que esse modelo que é inaugurado em 2003 para 2004, restabelece completamente uma dinâmica de crescimento. Para vocês terem uma ideia, assim, a função do BNDES, a função do BNDES nos anos 80 era financiar a privatização. E a partir de 2004 é financiar a expansão. Olha que diferença chave isso, né? Eu financiava a troca de capital, né? E agora eu estou financiando as novas usinas, as novas linhas, as eólicas, as hidrelétricas. Né? Então é um modelo assim, o planejamento ajuda. Você monta uma estrutura de financiamento baseada em Project Finance, que é ímpar, né? A garantia do negócio é o próprio negócio, né? É o próprio fluxo de caixa. Você tem contratos de longo prazo que são definidos nos leilões. Então, realmente é um modelo que nós consideramos assim, um modelo muito bem estruturado, que cria contratos de 30 anos. Né? Quando nós apresentamos palestra em outros países, assim, as pessoas ficam admiradas, né? Nós até, vários países estão olhando o modelo brasileiro assim, buscando assim, ideias para a reestruturação. Assim, não é um caso muito grande, mas no caso da Bolívia, né, que está com crise, né, está olhando isso. Se você olhar os países da América Latina como um todo que entraram, né, não tinha como, você também não tinha saída, né, adotar esse modelo liberal, né, porque você estava endividado.
né? É como hoje Portugal e Espanha frente à troika lá na Europa. Ele tem que adotar aquela política de reduzir custo e aumentar a receita, de diminuir salário e de aumentar impostos, né? Porque você não tem alternativa nesse momento de crise, né? E esses países da América Latina, que nós estudamos, vários deles, né, praticamente todos estão com crises endêmicas, né? A demanda está muito perto da oferta, né? Se investiu muito em termoelétricas, porque é mais barato, é mais rápido, é dentro da lógica do capital privado. Então, são países que têm potencial hidrelétrico e que hoje estão com peso na balança de importação muito grande, porque estão importando petróleo para movimentar as suas termoelétricas, quando tem potencial hidrelétrico dentro do seu país, né? Porque perdeu o planejamento, perdeu os instrumentos de política energética que um Estado tem. E o melhor exemplo desse tipo de crise é a Argentina, que tem uma crise endêmica, tipo malária, né? No verão tem crise, porque está calor, liga o ar-condicionado. No inverno tem crise, porque está frio, precisa de gás, né? E aí o governo toma a medida de cortar o gás das 30 maiores empresas consumidoras de gás. Você imagina que modelo, né, de crescimento é esse que fica dependendo se está frio ou se está quente, né? O Brasil não tem esse problema, felizmente, ao contrário, né? Hoje até nós temos nas distribuidoras sobras de energia, porque a crise está reduzindo o consumo de energia elétrica, então você tem sobra, mas é uma crise ótima para você ajustar, porque é uma crise de excesso de oferta e não excesso de demanda, tá? E assim, por último, para praticamente finalizar aqui essa parte da exposição, e concluindo, né, nesses 100 anos o Brasil evoluiu muito no setor elétrico. Hoje tem um modelo, né, é um modelo exemplar, né? Nesses 100 anos a gente olha o grupo CPFL, ele teve a capacidade, né, de evoluir nesses modelos, de se transformar e chegar hoje como o maior grupo privado nacional, né? Um grande player, um player que nós consideramos como um player que vai consolidar, que é um player consolidador do setor elétrico brasileiro, né? Possivelmente ele vai aumentar sua participação nas distribuidoras. Por quê? Porque economia de escala, como eu falei lá no início, quanto maior, menor o custo, né? E as próprias regras da agência reguladora, né, como é o caso da terceira revisão tarifária periódica, ela estimula isso. Eu quero DEC, FEC, né, assim, índice de eficiência os melhores possíveis, senão você é penalizada. E você tem isso quando você agrega, quando você fica maior. Ao nível de geração, que é um setor de expansão, é um setor dinâmico, o grupo CPFL, que nós estudamos, né, então podemos falar assim com fundamento, é um case exemplar e um case de sucesso na área de bioeletricidade. Nenhum outro grupo conseguiu montar esse modelo de negócio com as usinas de cana-de-açúcar. Eu conheço lá outros grupos não brasileiros, mas é a maior dificuldade é falar com usineiro, porque os caras são ruins. A CPFL fala todo dia, porque nasceram juntos, né? Então ali é tudo, sabe se entender, né? E conseguiu montar um modelo bastante interessante, né? Que é um modelo de estudo. E agora está entrando na área de eólica, que é uma área extremamente dinâmica, tá? Então, nesse sentido, o grupo CPFL, de certa maneira, ele contribui para esse sucesso do setor elétrico brasileiro, né? Se você olha a matriz brasileira e você olha a matriz da CPFL, ela tem uma identidade própria, é renovável, é energia hidrelétrica, que é a que é mais barata, e é por isso que o Brasil tem que investir em usinas hidrelétricas, tem que investir, mesmo à revelia dessas críticas muito superficiais, né?
Se você vai na Europa, ninguém critica hidrelétrica porque não tem mais o que construir hidrelétricas. Já todas foram construídas. E o Brasil não pode construir hidrelétrica do tamanho que ele tem e com esse potencial tão importante que ele tem, que vai ajudar o desenvolvimento econômico do Brasil, porque é a energia mais barata que você pode produzir no mundo e que está sendo feita no Brasil. Então, por que essas críticas? Né? Nós temos a legislação ambiental mais rigorosa do mundo, está na nossa Constituição. Praticamente nenhum outro país tem na sua Constituição essas exigências com relação à mitigação de impacto ambiental, de compensação. Né? Volta e meia, entra uma liminar para Telespires, daqui a pouco o juiz vai lá, analisa, volta a construir Telespires, volta a construir Belo Monte, porque nós compensamos. Os ribeirinhos lá reclamam, você vai lá, não, dá, por quê? Porque são grandes empreendimentos que podem pagar 10%, 15% do orçamento para mitigação dos impactos ambientais. Então, nesse sentido, eu estudo o setor elétrico já há bastante tempo e cada vez aprendo mais e cada vez fico um pouquinho mais apaixonado pelo setor elétrico em função do que nós estamos conseguindo construir. E nesse processo de construção, obviamente, merece um elogio o grupo CPFL, que é um grupo exemplar. E com isso eu quero parabenizar vocês pelos 100 anos e agradecer muito a possibilidade de estar aqui, de ser curador desse programa, que eu creio que vai ser bastante interessante aí para a sociedade brasileira. Muito obrigado. Bom, professor Nivaldo, muito obrigado por esse esclarecedor, né, plano, quadro histórico, seja do setor elétrico que da CPFL Energia. Eu acho que todos nós estamos prontos agora para um debate. Levantem a mão, serão atendidos prontamente. A Gabi está aqui. Então, procurem fazer perguntas objetivas de maneira que a maioria das pessoas possa participar. Obrigado. Aguardem só um segundo que a câmera chegue até vocês, já que estamos gravando o programa. Só um segundo. Boa noite, professor Nivaldo. Eu sou Nelson Leite, presidente da ABRAD, e queria expressar aqui as minhas congratulações pela belíssima exposição, com todo aí um apanhado histórico e uma verdadeira história do setor elétrico brasileiro. Eu acho que é muito interessante, porque se nós queremos construir o futuro, nós temos que olhar para o passado e tomar decisões no presente. Nós estamos agora num momento crucial aí do setor elétrico brasileiro, quando nós teremos em 2015 o vencimento dos contratos de concessão que foram assinados em 1995. Naquela época em que se previa a privatização total do setor elétrico brasileiro, foi colocada nos contratos de concessão uma cláusula prevendo a possibilidade da prorrogação desses contratos assinados com os atuais concessionários. Depois houve uma mudança na lei, e com a mudança da lei, revogou-se essa autorização para prorrogação dos contratos atuais, e agora nós estamos diante aí de um grande debate nacional, se faz a prorrogação dos contratos com os concessionários atuais ou se faz a relicitação desses contratos que estão vencendo. E nós sabemos que tem aí em torno de 20 mil megawatts de geração com contratos vencendo, tem 41 empresas, concessões de distribuição vencendo, e
me parece que em torno de 70% das concessões de transmissão. Em nenhum lugar do mundo se fez um movimento tão grande de licitar. E o que a gente nota é que no mundo inteiro, as concessões de distribuição, por exemplo, elas são renovadas na medida em que o concessionário estiver prestando um bom serviço. Na medida em que o interesse público estiver sendo atendido, essas concessões podem ser prorrogadas N vezes. A Edison Electric, por exemplo, está lá em Nova York há mais de 100 anos, e ninguém fala em retomar a concessão da Edison Electric e fazer uma relicitação. Me parece que o governo já tomou a decisão de fazer a renovação desses contratos de concessão. Entretanto, o que se discute hoje é como fazer isso. Na sua visão e na leitura de cenários que o senhor faz, eu gostaria que o senhor nos brindasse aí com a sua sabedoria, mostrando para nós como é que o senhor vê essa questão da prorrogação dos atuais contratos de concessão e em que condições o senhor julga que isso deveria ser feito. Muito obrigado. Doutor Nelson, muito obrigado. Os seus questionamentos são sempre muito estimulantes, né? Nós temos trocado aí muitas opiniões aí, sempre leio com muita atenção os seus artigos aí nos jornais, né? E essa sua pergunta realmente é muito pertinente. Como eu estava parando no aniversário da CPFL, eu não tratei desse tema, né? Então, mas eu vou, de uma maneira bem breve, assim, objetiva, colocar. Primeiro, eu acho que o senhor coloca muito bem, né, essa questão de nenhum país do mundo estaria licitando tanta coisa ao mesmo tempo num setor tão estratégico, né? E por que isso foi pensado em 1995? Porque a gente estava no meio da crise, a ideia era o Estado precisar de recursos extra-orçamentários, então você faz uma lei para a cada 20 anos eu tirar mais dinheiro, né? Tirar mais dinheiro para botar o caixa. Essa que é a básica, né? Até, por que isso não foi mudado em 2003, 2004, quando o novo modelo? Porque havia um receio muito grande de qualquer coisa que pudesse parecer quebra de contrato, né? Até a Fiesp tem defendido muito isso lá. Não, mas essa cláusula foi reafirmada lá no modelo de 2003, 2004, né? Foi com medo de você criar naquele começo de governo, qualquer sinal de que em alguma área do governo você estava quebrando contrato. Então se manteve. Mas realmente eu concordo com a sua opinião, não há por que o Brasil licitar. Particularmente porque o cenário macroeconômico é muito favorável, particularmente porque esse setor é um setor estratégico, e que você pode trazer alguns ganhos para a sociedade com a renovação das concessões. E me parece que é essa que é a questão que hoje o governo está atento e está preocupado e que certamente sairá nessa direção. Qual é? Diminuir o custo da energia elétrica. E a renovação de concessão é um momento especial, porque você vai refazer novos contratos, quer dizer, eu vou chegar lá para a Eletrobras e falar, olha, o seu contrato aqui de Paulo Afonso está venceu, acabou. Eu não vou licitar, eu vou renovar, mas eu vou renovar com um outro contrato. O que esse outro contrato vai dizer? Que você que está vendendo energia a R$90, você vai vender por menos durante os próximos 20 anos. Quanto que vai ser esse menos? Só a presidente Dilma sabe, e eu nem quero saber, porque professor guardar segredo não pode, né? É difícil. Né? Eu não sou padre, né? Professor, a gente bota logo no meio de uma análise e sai abrindo o jogo aí, amanhã está, né?
Está mal com a presidente. Ficar mal com a presidente é ruim, né, cara? Bom, então, ninguém sabe quando vai ser. Mas vai cair. Por quê? Porque se cai esse preço da geração, a parcela A das distribuidoras já vai baixar. Entende? Então já é um primeiro passo, né? Isso. E tem um outro aspecto, que esse que está sensibilizando muito aí, até semana passada saiu um artigo do Cláudio Salles contra o que a gente está chamando de desindexação dos contratos, mas, né, e que nosso grupo, defende um pouco essa desindexação, na verdade, troca de índice, na verdade, qual é? Neste novo contrato, qual vai ser o índice de reajuste? Como é que é hoje? IPCA. Então, o que acontece? O preço de energia elétrica sobe se o cigarro subir. O que tem a ver uma coisa com a outra? Só o cara lá que fuma, que trabalha no setor elétrico, lá na usina. Mas não tem nada a ver. Por quê? Porque a estrutura de custo do setor elétrico, particularmente desses segmentos que estão sendo renovados, não tem a mesma componente do IPCA. Então, o que acontece? Se você manter o IPCA nesse contrato, no ano que vem, a parcela A vai subir por causa da inflação, por causa do cigarro, por causa do chuchu, mas não por causa da estrutura de custo do setor elétrico. Então, algo vai ser feito nessa direção. Essa aqui, eu acho que são esses dois. E, possivelmente, porque o que nós estamos avaliando? Nós sempre que começamos a discutir essa questão de renovação, nós, primeiro, defendíamos a renovação, né, particularmente porque é importante o Estado brasileiro ter essas empresas como instrumento de política energética para fazer um geral, para fazer um Belo Monte, né, para ser um agente catalisador da formação dos leilões, né, né, porque aí você divide, né, e estimula a concorrência, tá? E por outro lado, algo que nós sempre argumentamos na discussão de renovação e concessão era o seguinte: o Estado brasileiro tem um instrumento de política anti-inflacionária ímpar na sua história, que é o custo da energia. Ímpar, porque é 20% da capacidade geradora instalada, 70% das linhas de transmissão. É muita coisa. Né? E me parece que o governo ficou, particularmente quando o Ministério da Fazenda entrou nessa discussão, ficou tão empolgado que está olhando, né, que outros elementos podem ser adotados no sentido de evitar esta inflação inercial. Porque quando eu indexo o setor elétrico ao IPCA, entende? Eu estou criando uma inflação inercial, que começa ali na parcela A das distribuidoras. E aí ela joga esse aumento para toda a cadeia produtiva das distribuidoras e, de certa maneira, do Mercado Livre. Então, nos parece que o governo vai iniciar, a gente está chamando de pacote, mas é um pacote que vai ser um processo, iniciar um processo de reduzir o custo da estrutura tarifária no segmento da indústria, no segmento de encargo, no segmento de impostos. Tá? E talvez isso chegue até aos contratos de energia nova e aos contratos de linha de transmissão nova. Que talvez indexar o IPCA não corresponda, entende, à sua real estrutura de custo, já que a grande parcela da estrutura de custo de um investimento novo é um empréstimo do BNDES, que é TJLP, 6% sem acréscimo sobre o saldo devedor. Então, possivelmente, esse processo está em andamento. Nivaldi, boa noite. Eu sou Renato Diniz, historiador, responsável pelo conteúdo do projeto CPFL 100 anos.
Eu gostaria de perguntar, você disse que no modelo estatal foi reservado às empresas estatais estaduais, aos governos estaduais, o papel mais de investidor na área de distribuição. Eu entendo que no estado de São Paulo, e em Minas em parte, a gente fugiu um pouco desse modelo. Porque justamente foi no estado de São Paulo que no período estatal se construiu um dos maiores parques geradores de grandes hidrelétricas do mundo. E esse papel coube, em função até do próprio plano estadual de eletrificação, né, à CESP. Eu entendo também que a CPFL, nesse momento, ela foi restringida, reprimida duplamente. Pelo modelo federal, que determinava que as empresas estaduais cuidassem da distribuição, e pelo próprio modelo paulista, que deu a uma outra empresa estatal, também estadual, a função de investir em geração. Eu diria que contraditoriamente até, mas aparentemente contraditório, isso deu forças à CPFL para que ela se mantivesse como uma corporação com uma cultura própria e muito forte, e que após a privatização, hoje no modelo de privatização, ela tivesse condições de crescer e de ampliar o seu negócio, inclusive muito propriamente na área de geração. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho isso e me dissesse se você concorda se isso é real. Muito obrigado. Eu que agradeço a pergunta bastante interessante, aí, como eu fiz uma abordagem muito geral de modelo, e talvez não deu, mas você tocou num ponto muito importante. Realmente a CPFL no modelo estatal ela foi restringida, né? Seja pela CESP, seja pelo governo federal, então ela canalizou toda a sua vocação, o seu esforço para ser uma grande distribuidora, e assim o foi, né? Agora, quando o novo modelo é inaugurado em 2003, 2004, o Grupo CPFL, talvez isso explique esse case de sucesso que ela é hoje, de ser o maior grupo privado nacional, ela busca se tornar vertical. Entende? Porque quando você é um grupo verticalizado, o que é um grupo verticalizado? Você tem geração, transmissão, hoje isso nem é tão relevante, mas você tem distribuição e você tem comercialização, né? O nosso grupo de pesquisa tem analisado muitos, já escreveu paper sobre isso, de que o grupo verticalizado ele tem uma capacidade, né, de agregar valor muito mais do que um grupo não verticalizado. Porque, só para tomar um exemplo, dentro da área de concessão da distribuidora, você tem uma simetria de informação que é dado pelo próprio poder concedente, né? Ali só pode atuar aquela empresa do ponto de vista do mercado regulado. Até porque é uma economia de rede, não tem por que eu ter duas distribuidoras sobre o mesmo lugar, como se na calçada da direita eu tenha a distribuidora A e na calçada da esquerda eu tenha a distribuidora B. Não faz sentido econômico. Então, o poder concedente outorga essa concessão e, por ser um monopólio natural, ele age como uma agência reguladora para regular aquele negócio. Quando estava no modelo estatal, isso não era relevante porque eram empresas estatais que trabalhavam sobre a lógica do custo de serviço. Hoje, não. Então, a agência reguladora atua ali e é isso que o Dr. Rubner vai, de certa maneira, tratar com vocês na próxima semana, eu estando sentado aí, ouvindo a aula que ele vai nos dar. Tá? Agora, a distribuidora ela tem conhecimentos do mercado que favorecem o grupo verticalizado, né? Particularmente porque você pode ter conhecimento de clientes que podem se tornar consumidores livres, né?
Então, o grupo verticalizado tem uma sinergia muito grande. Então, esse novo modelo, né, se nos anos 90, né, no modelo estatal, né, nos anos 50, 64 até meados da década, até 97, quando a CPL é privatizada, ela se foca na distribuição e se fortalece na distribuição. Quando eu entro com o novo modelo, quer dizer, que permite atuar, né, como uma holding verticalizada, mas como uma holding, ela rapidamente avança na participação dos leilões. Volto a insistir nesse case muito interessante, que é a da bioeletricidade, né, que é uma fonte renovável, complementar à geração hídrica, né, para um grupo como a CPFL, né, que tem um parque gerador e que pode, né, e que tem essas oscilações de período úmido, período seco, né, ter uma fonte complementar ao período seco, né, que é a bioeletricidade, que é eólica, isso, do ponto de vista de um portfólio de contratos para comercialização, é também um ganho, uma agregação de valor muito expressiva. Então, essa dinâmica da CPFL hoje, de ser um grupo verticalizado, é uma dinâmica que vai fortalecer muito o grupo, né? Se eu pegar um exemplo lá de um grupo que quis se especializar só em distribuição, né, você vê que ele não tem essa capacidade de agregar valor e enfrentou sérios problemas, como a gente está verificando hoje. Boa noite, professor. A gente está transmitindo agora ao vivo no site da CPFL essa palestra, e vieram várias perguntas aqui. A pergunta do Carlos Lopes, ele diz que o setor elétrico não acompanhou o crescimento da demanda. Como exemplo, ele cita os constantes apagões em algumas localidades, com o aumento das populações. E a pergunta que ele faz é se investir em outras fontes de energia não seria o mais viável para suprir esse aumento de consumo. Tá. Aí eu vou responder ao Carlos Lopes, assim, diretamente, né? Talvez ele esteja assim, confundindo um pouco esses problemas, que não são apagões, mas que são restrições de oferta muito localizados, né? Do que uma falta de oferta. Entende? Na realidade, o setor elétrico brasileiro, a oferta tem crescido bem, né? Os leilões têm permitido isso, que é um instrumento de planejamento. Para você ter uma ideia assim, né? A EPE planeja daqui a 10 anos. As distribuidoras, como são as distribuidoras do grupo CPFL, têm que informar ao Ministério qual é a previsão de crescimento da demanda dela para daqui a 5 anos. O governo, o Ministério, a ANEEL e a EPE juntam essas demandas das 62 distribuidoras, é um dado sigiloso, pega esse dado, fala assim, este aqui é o que a gente precisa crescer para daqui a 5 anos. E aí faz um leilão para atender essa oferta daqui a 5 anos. O leilão é feito hoje, sai um preço por megawatt, né? E a fonte, se é a usina hidrelétrica, é o governo que coloca essa usina em leilão, se são outras fontes, são os empreendedores. Os empreendedores têm 5 anos para construir, porque em 2017, esses contratos têm que estar ativos, quer dizer, essa energia tem que estar entrando em funcionamento. Isso também é feito para daqui a 3 anos, porque entre 3 e 5 anos pode haver alguma diferença. Então, também as distribuidoras falam, olha, eu fiz para 5, mas eu também faço para 3. Porque a demanda de energia elétrica ela vai crescendo em degrau. A população cresce, as residências crescem, as pessoas compram aparelho de televisão, compram vídeo, compram isso, compram computador, né? A Bolsa Família ajuda, o salário mínimo crescendo, o crédito barato, a inflação caindo, né? Tudo, né? O dólar subindo ajuda a gente a gastar dinheiro aqui dentro do Brasil, não ir para Las Vegas e tal, que é um péssimo negócio. Assim, né?
Então, vai crescendo em degrau, né? Então, aí a distribuidora também fala, daqui a 3 anos, aí faz leilão para daqui a 3 anos. Quer dizer, então, não há falta de oferta. Como o cenário macroeconômico, que a EPE calculava um crescimento de 4,5%, 5% para frente, está caindo, até por conta da crise financeira internacional, crise mundial, né? Está caindo, então, aquilo que eu fiz há 2, 3 anos atrás, que está entrando, está sobrando. Mas é melhor sobrar do que faltar, né? Mesmo em festa de família, é melhor sobrar comida do que faltar, né? Então, o setor elétrico é a mesma coisa. Então, a gente não vê. Então, é uma diferença aí entre você ter um problema de uma rede, ter um blackout aqui, um blackout ali. Por exemplo, diferente do que aconteceu na Índia. 650 milhões ficaram sem luz. Né? Por quê? Porque lá é uma crise de oferta. Não é uma crise, né? Não é uma crise de oferta. Não está havendo investimento. O Brasil está havendo investimento e, curiosamente, é o seguinte, em todos os leilões que são realizados, tem muito mais oferta do que aquela demanda que as distribuidoras sinalizaram para o governo. Tem muito mais oferta. Você fez agora um leilão de eólica, contratou 2.000, tinha 15.000 de saída. Né? Aí você vai lá rodando, vai baixando. Né? Porque você tem um preço teto, né? Aí você vai baixando, quem vende mais barato entra. Né? Então é um modelo muito bem estruturado, porque eu tenho mais oferta no leilão do que demanda. Então você tem competição. E olha, eu acho que não tem nenhum país do mundo que está acontecendo isso. Você pega o custo da energia nova de 2004 para 2012 para cá, até a diretoria da CPFL tem esse, parece que o custo de geração caiu 55%, salvo engano. Não sei se eu estou com o número correto, mas o doutor Augusto diz que está ok, então está ok. 55%. Por que está caindo? Porque o leilão está sendo competitivo. Eu tenho um modelo estruturado, com contratos firmes de 30 anos, financiamento do BNDES. É um investimento seguro, com risco baixo. Então, se você olhar a economia brasileira como se fosse um sistema financeiro da onde você vai investir, o setor elétrico é a caderneta de poupança. É certo e seguro. E é por isso que tanta gente quer investir no setor elétrico brasileiro. Ok? Boa noite, professor. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-la pela palestra, excelente palestra. Eu gostaria que o senhor tecesse alguns comentários. Qual o seu nome? Maurício. E o senhor mencionou da importância da construção das usinas hidrelétricas, né, devido às diversas vantagens que elas apresentam. E eu gostaria que o senhor tecesse alguns comentários sobre a questão da problemática da não construção de hidrelétricas com reservatórios de acumulação, uma repercussão no médio e no longo prazo, versus o ingresso crescente das outras fontes renováveis de energia, tipo eólica, solar. Poxa, Maurício, obrigado pela pergunta. Esse é um tema estratégico para o desenvolvimento do setor elétrico brasileiro. Né? Aí, assim, uma brincadeira, uma piada, eu gosto logo de avisar, porque se a gente fica falando sério, depois a pessoa não entende que é uma piada. Né? Então, eu vou logo avisando que é uma piada. Né? Assim, né? Em Portugal, então, isso é necessário mesmo, senão ninguém entende nada. Né? Assim, acha que você está falando sério mesmo, né? Porque todo mundo cara assim, né? Não é o caso de vocês, é claro. Mas, imagina o seguinte, um transatlântico, o setor elétrico brasileiro é um grande transatlântico, né? Tem 120.000 megawatts, mais de 100.000 quilômetros de linha de transmissão de alta tensão, né? E estão querendo fazer com que ele se mova a vela, né? Com a eólica. Não dá, né? Não dá, né? Não é assim, né? Então, por isso que a prioridade da política energética brasileira é a hidroeletricidade. É basicamente por 2 motivos. Primeiro, porque nós temos uma competência ímpar.
né, nós já construímos mais de 1.000 usinas hidrelétricas que estão hoje em funcionamento. Se você for visitar, assim, o único caso assim, que realmente, do ponto de vista ambiental, você pode questionar, é aquela lá do norte, lá, Balbina, né? Eu até esqueço o nome, porque realmente é uma coisa meio assim, que uma usina com um nível de reservatório gigantesco, uma capacidade instalada muito pequena, feita meio assim, sem mais. Ainda tem gente que, não, mas ela firma a ponta lá, e etc. Mas olha só, para um país que já construiu tanta usina hidrelétrica, né, que hoje tem uma legislação ambiental tão consistente, tão rigorosa, né, que é um país democrático, né, que é prova maior do que a democracia do que a associação dos produtores de peixes ornamentais para exportação parou a construção de Belo Monte durante 2, 3 meses. Porque a associação dos peixes de ornamentais para exportação se sentiu prejudicada. E o juiz foi lá e deu liminar. Parou. Depois analisou, falou, não, peraí também é demais, né, cara? Assim, não, libera, entende? Libera. E agora mesmo está lá, Teres Pires, procurador lá, falou, porque os índios, porque aquilo, porque... Você vai lá, você analisa, você faz os ajustes necessários. Por quê? Porque o Brasil tem competência, tem experiência, tem massa crítica de conhecimento, tem um complexo industrial montado para isso, para produzir. Você tem as melhores construtoras de barragens hidrelétricas do mundo, você tem uma indústria de bens de capital aqui dentro do país, entende? Dentro do país, você tem um esquema de financiamento, você tem demanda, né? Você precisa de oferta, é a mais barata do mundo. Tem que construir. Tá? Aí você tem um aspecto tecnológico que você colocou, dos reservatórios das usinas. Né? Na realidade, essa decisão veio até a calhar o fato de você hoje estar fazendo usinas de fio de água. Né? Você mitiga aquele impacto que é irreversível, que é o do alagamento, tá? Mas mantém a tua prioridade de construir as usinas hidrelétricas. E eu acho que isso o Brasil está conseguindo fazer. Particularmente porque na região amazônica, que é onde estão 70% do potencial hidrelétrico brasileiro, é uma região plana. Então ali, a não ser que você queira repetir Balbina. Né? Então, se você vê, por exemplo, a exposição do Dr. Zé Antônio, ex-presidente da Eletrobras, atual diretor de transmissão da Eletrobras, que é uma das pessoas que mais conhecem essa questão, tá? Ele fala, olha, realmente nós até imaginávamos fazer um Tapajós com um tamanho gigantesco e tal, mas hoje a realidade é outra, então nós vamos trabalhar com as usinas de fio de água. Né? A diferença da usina de fio de água é relativamente simples. Numa usina normal, né, você represa, faz uma altura muito alta, para que pela queda d'água você tenha força para mover as turbinas, né, que ficam praticamente em pé. Né? Como esses rios são muito caudalosos numa determinada época do ano, normalmente fevereiro até março e abril, né, os rios são muito caudalosos, para vocês terem uma ideia do que é um rio caudaloso. Né? O rio lá, Xingu, onde você vai construir Belo Monte. Em março, abril, maio, ela tem uma vazão de 24 mil metros por segundo. Em agosto, 1.200. Né? O rio, eu estive visitando Santo Antônio, fiquei visitando, aí o engenheiro falou assim, ó, nós estamos agora em outubro, hein, professor? Quando chegar janeiro, dezembro, janeiro, a água vai chegar lá em cima, vai subir 14 metros. Então, como ela dá uma vazão muito grande e a velocidade da água é muito grande, você faz a turbina, né, deitada, que é a turbina bulbo, que são as maiores do mundo que o Brasil está construindo hoje, 70 megawatts. Quer dizer, então, você está adotando uma solução tecnológica para mitigar um impacto ambiental. Né? E se você for considerar que o leito do rio cresce no período da cheia, quer dizer, o que você vai alagar é muito pouco em relação ao leito natural. Então, nós concordamos, assim, não é validar, mas concordamos
de que a política energética brasileira tem que seguir priorizando a hidrelétrica, porque isso é um recurso finito. A França acabou, foi para a energia nuclear. A Alemanha praticamente acabou, foi para o gás russo. Né? Sabe? E nós ainda temos um potencial muito grande. Isso dá para o Brasil segurança energética, que os outros países do mundo praticamente não têm, e nos dá custos decrescentes na expansão, que é algo que não tem no mundo. Né? Se você olha o mundo, assim, a demanda de energia elétrica está sendo atendida a custos crescentes. Sabe? E nós estamos conseguindo a custos decrescentes. Como o Brasil é um país continental que tem muito vento, e que tem muito sol, e que tem muita produção de cana, que tende a crescer, quer dizer, o Brasil poderá se manter durante décadas como um país com uma competitividade em termos de energia renovável muito grande, que no futuro isso vai valer dentro do conceito de energia verde, e que nós ainda temos a vantagem de ter custos competitivos, porque como nós temos uma escala muito grande de demanda crescendo anual, você pode atender essa demanda usando esse conceito de economia de escala, né? Que é o caso, por exemplo, que aconteceu com a energia eólica. Né? Do Proinfa, preços ajustados, a gente estaria a R$300, hoje você está fazendo leilão a R$100. Por quê? Porque o modelo estruturado é um modelo muito competitivo por conta da garantia do contrato, da garantia do financiamento, né, que é a juros baixos, e de que você, como você tem escala, essas indústrias internacionais vieram para o Brasil, né, e estão ociosas, estão querendo ampliar sua participação no mercado brasileiro. Então, o Brasil tem essa vantagem de ter um potencial de energia renovável muito grande, complementar a hidrelétrica. Né? Eu falei a solar, certamente, né, Maurício podia questionar, bom, mas solar é cara, então a gente não precisa investir em energia solar ainda, e não precisa se preocupar, porque o sol vai continuar todos os dias ali a gerar, a ter energia. Quando essa tecnologia estiver barata, tiver uma rota tecnológica definida, né, o Brasil vai poder, então, aproveitar esse recurso. Só um parênteses que eu acho que é importante, já que está com o público tão atento e também formador de opinião, o Brasil tem hoje uma janela de oportunidade do ponto de vista tecnológico, que é na energia eólica. Né? Nós estamos trazendo os grandes players mundiais e nós temos que, de certa maneira, forçar a ampliação do conteúdo nacional e uma customização dessa tecnologia para as nossas características. Porque o nosso vento é melhor, é mais constante, né? E essas tecnologias não consideram esse tipo de vento. Então, nós temos uma oportunidade de desenvolver tecnologia, seja na área de equipamentos, seja na área de software, entende? Para as nossas características. E isso seria muito benéfico para a consolidação de um complexo industrial com tecnologia nacional, algo que a Petrobras está fazendo com relação ao pré-sal. Nós certamente deveríamos fazer isso aqui no Brasil, e a gente tem um instrumento que viabiliza isso, que é as verbas de P&D, são os projetos de P&D que as empresas do setor elétrico são obrigadas a investir. Tá bom, Maurício? Professor, passamos para a última pergunta da noite. Não, olha, eu só vou viajar amanhã às 9h30 da manhã. Tá bom, continuar tá aqui. ótimo. Então Passa a palavra ao Augusto. Estou brincando. Professor, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua vinda, por essa palestra que o senhor acabou de fazer. Trago aqui um abraço caloroso do Wilson, que não conseguiu chegar, está no Rio de Janeiro. Eu estou aqui com o Parcide e com o Ricardo, dois vice-presidentes que você conhece. E dizer que só a sua contribuição, a sua participação poderia trazer a fina flor do setor elétrico aqui conosco. Está vindo o Nelson Rubens, está vindo o Tomosquim, está vindo o Cifre, está vindo o presidente do ONS, o Hermes Chip. Então, nós estamos muito satisfeitos, porque este momento
quando nós estamos discutindo aqui na CPFL, refletindo sobre o modelo do setor elétrico, o Brasil inteiro está discutindo custo de energia, preço de energia. A CPFL sabe, reconhece que hoje o custo de energia está comprometendo a competitividade das empresas brasileiras. Não é? E nós estamos num esforço, junto com o governo, junto com instituições, está aqui o Nelson Leite, da Associação Brasileira de Distribuidoras da Abrad. Muito obrigado, Nelson, pela sua vinda. O Daniel, que é o diretor de Relações Institucionais da Abrad. Né? Nesse sentido de que, pela primeira vez, há uma convergência. Não é? Acho que você tem nos ajudado muito nisso, criar uma ponte com o governo. Uma convergência de que qual é o vilão do preço da energia? Não é? Eu acho que o governo e empresas como a CPFL têm clareza hoje, não é, que o custo da energia está caro porque os impostos estão caros, os encargos estão caros, não é, e tem uma série de usinas e ativos, não é, já amortizados, já depreciados, que devem entrar no custo da energia. Então, eu queria fazer uma pergunta para você. No caso, por exemplo, das usinas, suponhamos que nós tenhamos uma usina totalmente amortizada, 100% amortizada. Então, nós temos discutido muito com o pessoal da Fiesp, professor, e da Firjan, não é? A Firjan é do Rio de Janeiro, que você conhece bem. A todo momento a gente, nesses encontros aí, encontra lá com o Paulo Scaff. Aí ele diz, olha, uma usina que esteja aí a 90, 95 reais o megawatt, se estiver totalmente amortizada, ela só tem um custo de manutenção e operação. Ele diz, está em torno de 6,8, R$6,80, né, o megawatt. E aí eu lhe pergunto, qual é a visão do GESEL sobre isso? Para uma usina totalmente amortizada, qual seria o custo da... Para onde... Quer dizer, quais os critérios que vocês estão utilizando para definir o preço do megawatt de uma energia, de uma usina já amortizada? Por favor. Essa pergunta é séria, né? Mas também não podia ser diferente, né? Vindo do doutor Augusto. Aí a resposta é uma resposta que tem dois parâmetros. Né? Um é um parâmetro de política energética, né? Que, obviamente, é diferente do interesse da Fiesp. Né? E a outra é um parâmetro mais qualitativo. Quer dizer, o nosso grupo normalmente não trabalha com resultados muito quantitativos, porque a gente é de uma instituição, uma universidade pública, né? E com uma formação muito heterodoxa e muito voltada para uma perspectiva desenvolvimentista. Então, com isso, assim, eu acho que eu posso responder da seguinte maneira, né? Essa decisão que vai ser tomada entre R$ 90 e R$ 6,80 vai ser uma decisão política. Na nossa avaliação, não deve ter uma fórmula matemática para isso. Tá? E ela vai ser política em que sentido? Porque nós somos um país ainda subdesenvolvido, que precisamos, né, acelerar esse desenvolvimento e que precisamos continuar fazendo investimentos na expansão do setor elétrico brasileiro. Em média, entre 5 e 6 mil megawatts de capacidade instalada por ano. Tá? E, possivelmente, a decisão vai ser tomada no sentido de preservar um instrumento de política energética que o Estado brasileiro tem, que são as empresas estatais. E essa preservação certamente não vai levar o preço aos R$ 7,00. Por quê? Porque essas empresas precisam manter a sua capacidade de investimento. Tá? Basta ver o que essas empresas fizeram no leilão de Santo Antônio, no leilão de Giral, no leilão de Belo Monte, no leilão de Zé Espírito.
elas garantiram uma modicidade tarifária, tá? Muito importante para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Então, se nós levarmos o preço dessa chamada energia velha, dessas usinas já amortizadas, a R$ 7,00, nós vamos ter uma modicidade tarifária no curto prazo e vamos perder capacidade de modicidade tarifária no longo prazo, na medida em que as empresas estatais vão perder a sua capacidade de investimento, visto que vão vender essa energia a um preço de custo de OIM só. Então, a nossa avaliação é de que a decisão vai ser política e que vai buscar um meio termo entre esses dois valores, no sentido de preservar a capacidade de investimento do Estado brasileiro no setor elétrico através das empresas estatais. Essa que é a nossa opinião. Muito obrigado. Bom. Muito obrigado, professor Nivaldi, pela grande habilidade que o senhor teve de tornar claro para todos nós um conceito tão complexo, né, como é o do sistema elétrico brasileiro e da composição, inclusive do custo da tarifa, né? Bom, para todos vocês, todos nós, agradecemos a presença de todos vocês. Na semana que vem, dando continuidade a esse módulo, lembramos que teremos a presença especial do Dr. Nelson Hubner, que é diretor-geral da ANEEL, lembramos, a Agência Nacional de Energia Elétrica, com o tema Regulação do setor elétrico brasileiro. Portanto, esperamos todos vocês aqui na semana que vem. Gostaríamos de concluir com um aplauso de agradecimento para o nosso ilustre convidado de hoje.